Em meio às profundezas silenciosas da Terra, longe da luz do sol e escondidos sob montanhas, florestas e desertos, existem verdadeiras maravilhas que poucos olhos humanos tiveram o privilégio de contemplar. São os sistemas de cavernas mais impressionantes do mundo. Verdadeiros palácios subterrâneos esculpidos pelo tempo, pela água e pela paciência da natureza. Hoje vamos descer além da superfície e explorar esses mundos ocultos, onde estalactites brilham como cristais, rios correm em silêncio absoluto e câmaras gigantescas se abrem como salões de um reino perdido. Prepare-se para uma jornada surpreendente pelos sistemas de cavernas mais belos e fascinantes que existem em nosso planeta. Mammoth Cave. Esta é uma verdadeira joia escondida no coração de Kentucky, Estados Unidos. Este lugar impressionante não é apenas famoso por sua beleza subterrânea, mas também por abrigar o maior sistema de cavernas contínuo já registrado em todo o planeta. Com mais de 640 quilômetros de túneis mapeados, o dobro da extensão da segunda maior rede conhecida, a Mammoth Cave ainda guarda muitos mistérios não explorados. O nome Mammoth não faz referência ao antigo animal, mas sim ao tamanho colossal de seu corredor principal, chamado Rotunda, que impressiona qualquer visitante logo na entrada. E se engana quem pensa que esse labirinto subterrâneo é apenas vasto. Ele é também incrivelmente belo, com paisagens que mais parecem saídas de um conto de fantasia. Esculpidas ao longo de centenas de milhares de anos em rochas de calcário, as cavernas revelam uma coleção fascinante de formações naturais, como a Grand Avenue, e a impressionante Frozen Niagara, uma formação que lembra uma cachoeira paralisada no tempo. Já para os mais aventureiros, há o estreito e curioso caminho apelidado de Miséria do Homem Gordo, que desafia os claustrofóbicos com sua passagem apertadíssima. Além de sua geologia espetacular, o complexo abriga uma biodiversidade rara. Nas profundezas silenciosas, é possível encontrar espécies adaptadas ao escuro absoluto, como o morcego de pés pequenos oriental, salamandras das cavernas, camarões albinos e até peixes sem olhos. Também há registros arqueológicos que indicam que essas cavernas foram usadas por antigas civilizações há milhares de anos, tornando o local não só uma maravilha natural, mas também um portal para o passado. Para quem busca aventura, ciência e um toque de mistério, Mammoth Cave é um destino imperdível. Caverna Gruta Azul. Um dos tesouros mais fascinantes da ilha de Capri, na Itália, é um destino que parece saído de um sonho. Essa caverna marinha de beleza hipnotizante é esculpida diretamente na encosta rochosa da ilha, estendendo-se por cerca de 50 metros penhasco adentro. Com águas que alcançam profundidades de quase 150 metros e um fundo de areia clara, o que realmente impressiona é o espetáculo de luz que ocorre ali. Devido à sua formação única, a luz do sol penetra por uma abertura submersa e inunda a caverna com um brilho azul celeste intenso, criando uma atmosfera quase mágica que hipnotiza quem tem a sorte de testemunhar esse fenômeno. Visitada por pessoas há pelo menos 2000 anos, a Gruta Azul não é apenas um ponto turístico. É também um lugar carregado de história. Na época do Império Romano, acredita-se que o local tenha sido utilizado como um templo dedicado a divindades marinhas e como um espaço de devoção pessoal do próprio imperador Tibério. Em 1964, arqueólogos encontraram no fundo da caverna 3 estátuas de deuses do mar, e estudos indicam que outras 4 ainda podem estar escondidas por lá, enterradas pelo tempo e pelo silêncio das profundezas. Essa conexão com o sagrado e o misterioso torna a gruta ainda mais fascinante. Hoje, qualquer pessoa pode visitar a Gruta Azul, embora nadar em suas águas não seja permitido. O passeio é feito em pequenos barcos a remo que comportam até 4 pessoas, guiados por experientes barqueiros que puxam a embarcação através de correntes fixadas nas paredes da caverna. Além do azul radiante que toma conta do ambiente, há ainda um fenômeno curioso. Objetos mergulhados na água parecem se transformar em prata reluzente. Isso acontece por conta de minúsculas bolhas de ar que se acumulam nas superfícies e alteram a forma como a luz é refletida, dando origem a um brilho prateado quase sobrenatural.
Esse efeito visual reforça o mistério do lugar, e não é à toa que a Gruta Azul é considerada um santuário natural, onde beleza e lenda se encontram em perfeita harmonia. As Cavernas de Mármore. Localizadas no extremo sul da América do Sul, na deslumbrante região da Patagônia, são um espetáculo natural que parece ter sido esculpido por artistas divinos. Situadas no Lago General Carrera, um vasto corpo d'água compartilhado entre o Chile e a Argentina. Essas cavernas não se destacam apenas pela sua beleza, mas por sua singularidade. Diferente de qualquer outro lugar do mundo, elas formam uma rede de passagens esculpidas diretamente em rochas de mármore, onde a ação contínua da água criou formas fluidas, com paredes lisas e espelhadas que refletem tons azulados, verdes e acinzentados com uma intensidade que muda conforme a luz do dia. O próprio lago é relativamente jovem em termos geológicos, tendo se formado nos últimos milhões de anos por causa da atividade glacial. Mas o que torna tudo ainda mais fascinante é a composição do leito rochoso da região. Ele se originou de camadas de atividade tectônica e vulcânica acumuladas ao longo de eras, o que resultou em rochas ricas em minerais, com colorações vibrantes e textura mais macia, perfeitas para a erosão causada pela água. À medida que as geleiras derretiam e o nível do lago subia, as ondas começaram a desgastar lentamente as margens rochosas, esculpindo aos poucos verdadeiras obras-primas da natureza, como a Capela de Mármore, a Catedral e, claro, a própria Caverna de Mármore, o destaque absoluto do local. Durante o dia, a iluminação natural transforma essas cavernas em palácios de luz e cor. A transparência cristalina das águas e a composição única do mármore permitem que a luz solar penetre e reflita nas paredes internas, criando padrões hipnotizantes que parecem dançar com o movimento das ondas. Mas o mais surpreendente de tudo é a juventude dessas formações. Estima-se que tenham surgido há menos de 6.000 anos e que só tenham se tornado acessíveis por barco nos últimos 2.000 anos. Por isso, não há registros delas em culturas antigas, o que as torna ainda mais misteriosas. Em um mundo onde os grandes monumentos naturais muitas vezes estão envolvidos por mitos e histórias milenares, as cavernas de mármore surgem como um espetáculo recém-revelado pela própria Terra. Um segredo belíssimo que só agora começa a ser admirado em sua plenitude. Cavernas de Carlsbad. Se você está em busca de uma experiência realmente impressionante no coração do sudoeste dos Estados Unidos, o Parque Nacional das Cavernas de Carlsbad, localizado no sudeste do Novo México, é uma parada obrigatória. Com quase 47.000 acres de terreno ao redor de um dos sistemas de cavernas mais extraordinários da América do Norte, este parque oferece uma exploração subterrânea que é pura magia geológica. A joia da coroa desse parque é a Caverna Carlsbad, uma vasta rede de passagens e câmaras subterrâneas que os visitantes podem explorar de duas maneiras: caminhando por suas profundezas ou pegando um elevador no centro de visitantes para um acesso mais rápido. Uma das características mais impressionantes da caverna é a Big Room, uma sala de calcário que se destaca por sua imensidão. Com 1.219 metros de comprimento, 190 metros de largura e 78 metros de altura, esta câmara é a maior de todos os Estados Unidos. Para se ter uma ideia da grandiosidade desse espaço, é como se você colocasse 2 edifícios Empire State, de ponta a ponta, e ainda sobraria espaço suficiente para acomodar a Torre Eiffel dentro da caverna. As formações naturais dentro da caverna são de uma beleza incomparável, e muitas das salas e estruturas receberam nomes encantadores e cheios de imaginação, como o Palácio do Rei, Sala do Lago Verde, Dedo da Bruxa e Templo do Sol. Curiosamente, esses nomes foram dados por um adolescente que, em 1898, foi o responsável pela descoberta e exploração da caverna. O jovem explorador, com sua visão criativa, deixou uma marca que ainda ressoa na caverna até hoje. Durante muito tempo, a entrada para a caverna exigia uma caminhada árdua e extenuante, o que tornava a visitação um desafio para muitos. Porém, para tornar a experiência mais acessível e permitir que mais pessoas pudessem apreciar as maravilhas subterrâneas, o centro de visitantes foi inaugurado em 1932.
Desde então, o parque se tornou um dos destinos turísticos mais populares do país, recebendo quase 500 mil de visitantes anualmente, todos sedentos para explorar os mistérios de um dos sistemas cavernosos mais grandiosos do planeta. É impossível não se maravilhar com a magnitude e a beleza dessa verdadeira obra-prima natural que, dia após dia, continua a encantar e fascinar aqueles que têm o privilégio de visitá-la. Riesenfeld Cave. Quando pensamos em cavernas, geralmente imaginamos estruturas esculpidas ao longo de milhares de anos em rochas macias. No entanto, há lugares onde as cavernas se formam de uma maneira completamente diferente, como nas cavernas de gelo, que apresentam uma beleza única e indescritível. A caverna de gelo Riesenfeld, localizada nas montanhas Hulk Cougar, nos Alpes, é a maior caverna de gelo natural conhecida no mundo. Com impressionantes 42 quilômetros de extensão, essa caverna é uma verdadeira maravilha geológica, composta por uma mistura de calcário e gelo. Sua formação é uma das mais surpreendentes, já que, ao longo do tempo, mantos de gelo se formaram e cavaram o interior da montanha, criando essas cavidades espetaculares. A caverna foi objeto de muitos mitos e superstições ao longo dos séculos, sendo considerada por muitos como a entrada para o inferno, uma ideia que perpassava as crenças locais. No entanto, a verdadeira exploração da caverna só teve início em 1879, quando o primeiro aventureiro se atreveu a entrar nesse reino gelado e misterioso. Nos anos seguintes, a exploração da caverna se intensificou, e em 1920, uma cabana para os exploradores foi construída na entrada, oferecendo um ponto de apoio para aqueles que se aventuravam nesse ambiente gelado. Para facilitar o acesso ao público, um teleférico foi instalado em 1955, permitindo que mais pessoas pudessem admirar as belezas desta caverna de gelo. Dentro da caverna, os visitantes podem se maravilhar com uma série de formações impressionantes. Uma das mais notáveis é a Posselt Hall, a grande entrada da caverna, que homenageia o explorador que a descobriu. No centro dessa sala, uma enorme estalagmite chamada Posselt Tower se ergue, criando uma visão fascinante. Além disso, há o grande aterro de gelo, onde a maior formação de gelo da caverna, o castelo de Heimir, impressiona a todos com sua grandiosidade. Outra característica notável é o órgão de gelo, uma série de estalactites paralelas que formam uma estrutura única e hipnotizante. Ao final do passeio, os exploradores chegam ao Palácio de Gelo, uma sala a mais de 400 metros abaixo da superfície, considerada uma das mais espetaculares formações de gelo permanente do mundo. Ao visitar a caverna de gelo Riesenfeld, é possível entender por que ela continua a ser uma das mais belas e deslumbrantes maravilhas naturais do planeta. Caverna Krubera. Localizada no distrito de Gagara, na Geórgia, é a segunda caverna mais profunda do planeta, com uma profundidade impressionante de 2.197 metros, 7.200 pés, abaixo da superfície. Conhecida como uma caverna karst, a Krubera foi formada pela dissolução de rochas solúveis, um processo que resultou em uma rede de cavernas complexas e perigosas. A descida para o ponto mais profundo, conhecido como fim de jogo, é uma verdadeira aventura, sendo possível apenas para especialistas altamente treinados, devido às condições extremas e ao terreno traiçoeiro. A exploração da Krubera é uma jornada assustadora e repleta de obstáculos. O caminho para o fundo da caverna é marcado por inúmeras reviravoltas, poços profundos, cascatas e desfiladeiros estreitos, muitos dos quais têm até 90 metros, 300 pés, de profundidade. As passagens para essas áreas são incrivelmente apertadas, o que torna a exploração ainda mais desafiadora. Algumas partes da caverna estão completamente submersas, exigindo o uso de equipamento de mergulho especializado, enquanto outras exigem cordas e arreios para atravessar de maneira segura. A vastidão e complexidade do sistema de cavernas tornam impossível explorá-lo de uma só vez, o que leva as equipes de expedição a estabelecer vários acampamentos ao longo do caminho. Em 2005, uma tentativa de exploração envolveu uma equipe de 56 espeleólogos que transportaram mais de 5 toneladas de suprimentos para sustentar a jornada.
Embora tenham avançado consideravelmente, ainda ninguém conseguiu atingir o fundo da caverna. Muitos acreditam que a Krubera poderia se estender muito mais abaixo, mas as condições extremas e a falta de oxigênio tornam a exploração de áreas mais profundas praticamente impossível. Por enquanto, a caverna Krubera continua a ser um dos maiores mistérios e desafios da espeleologia mundial, fascinando e desafiando aqueles que se atrevem a tentar desvendá-la.